Coloca a mão em sua palavra, Pai, fala conosco, que nasce a teia da carne e sangue, mas tudo enviado, direcionado pelo Santo Espírito, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, depois cá para Lucas, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, a vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Observe, nós temos que reparar para vós o quê? Para a vossa vocação. Que nós, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo o quê? A carne, nem muitos poderosos, nem muitos o quê? Nobre nascimento. Então, igreja, Deus o quê? Nos escolheu por ser pessoas o quê? Humildes, simples, por pessoas que nenhum de nós aqui tivemos um nobre nascimento. A gente não nasceu em uma família, a nossa família na época não tinha boas condições, de repente passando dificuldades, mas Deus, o que Ele nos escolheu, então nós temos que reparar o quê? Para vós, o quê? Para a vossa vocação. E então o que Ele chamou o quê? Que nos chamou foi quem? Foi Deus. Deus nos convocou, né? Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Quem nós aqui somos sábios demais, né? Nós aqui, eu tenho sabedoria, eu tenho estudo. Nós temos isso. Sabemos um pouco que Deus o que permite que nós venhamos saber. Deus o que nos ensina aquilo que nós temos que fazer o que? Saber. Mas nenhum de nós pode dizer, eu tenho sabedoria, eu sou sábio, eu sou inteligente, não. E outra, pessoas dessa forma são o quê? Orgulhosas, arrogantes. Observe uma pessoa que estuda demais, uma pessoa que nasce no nascimento, quer ser melhor do que? Melhor do que os outros, despreza os outros. Mas observe, 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para o que? Envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? Os fortes. Então, igreja, nós éramos o quê? Éramos coisas loucas da onde? Do mundo. E Deus nos o quê? Nos escolheu. Deus não olhou para o nosso passado. Deus não olhou, mas no passado aprontou tanto, fez tanta coisa errada. Deus não olhou para o nosso passado. Uma coisa que Deus viu antes de nos escolher, sabe que Deus viu no nosso coração? A humildade. O que? A simplicidade. Igreja, humildade, simplicidade. Tem pessoas que pensam que ter uma casa simples. Não, minha casa é tão simples, minha casa é tão humilde. Não, porque tem pessoas que moram em casa simples, humilde, mas é arrogante, é prepotente. Mas tem pessoas que moram em casa luxuosa, mas o que? É humilde. É o que? É aquela pessoa que não é arrogante, que não é ignorante, que o quê? Que não despreza as pessoas. Então, igreja, humildade, simplicidade tem a ver. Minha casa é simples, eu sou toda simples, minha roupa é simples, o que eu calço é simples. Não, isso não tem nada a ver com simplicidade, não. Mas simplicidade, humildade, é aquela pessoa que não carrega nada no seu coração soberbo, orgulho. Porque tem pessoas que moram em uma casa simples, mais simples, humilde, mas é arrogante, ainda quer ser melhor do que os outros. Você quer ver uma pessoa ignorante e arrogante? Ela não tem nada, mas quando ela compra algo, quer mostrar para todo mundo que comprou, quer mostrar para um, para outro, quer demonstrar para as pessoas que comprou algo. É isso, a pessoa quer chamar a atenção. Que é isso? A arrogância, a ignorância. E pessoas dessa forma, Deus o quê? Deus rejeita. O quê? O soberbo. Mas da graça o quê? Deus dá graça aos humildes. Então, pessoas soberbas. E Deus, e outra, Deus jamais faz coisas o quê? Soberba. Sabe o
Deus nos escolheu? Porque nós não somos o quê? Não somos soberbos. Não somos o quê? Arrogantes. Não somos ignorantes. Não somos pessoas que desprezam. Não. Aquilo que Deus nos dá, nós temos o quê? Humildes, simples. Não deixamos o quê? A arrogância nos dominar. Não, eu tenho que se comprar, então eu compro, mas permanece que na humildade, na simplicidade. Por isso que Deus o quê? Nos escolheu. Porque Ele viu em nós o quê? Ele viu em nós a humildade. Somos o quê? Simples. E volto a repetir, simplicidade não é morar em minha casa toda simples. Minha casa nem reboco, tem só o bloco. Meu telhado como é que é. Quer dizer, nem telhado tem uma lona na minha casa. Mas o que? Mesmo assim, pessoas moram dessa forma, de repente são orgulhosas, prepotentes, carregam no coração. Então, observe no versículo 7, pelo contrário, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o quê? Os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. Da igreja, nós somos o quê? Nós somos pessoas fracas. E Deus o quê? Nos escolheu, sabe por quê? Para poder envergonhar o quê? Envergonhar os fortes. Aqueles que se acham sábios, que se acham o quê? Inteligentes. Como diz o ditado, se acha o último a última bolacha do biscoito, a última o quê? Coca-Cola do deserto. Pessoas arrogantes, ignorantes, se acham forte porque tem boas condições, aí quer pisar, quer humilhar o próximo, mas o quê? Deus o quê? Deus o quê? Ele resiste. O quê? Aos soberbos e dá graça aos humildes. Jesus, que é Jesus, deu graça a Deus por isso. Jesus é o que é o Salvador dos humildes. Foi, Pai, graça que dou, por quê? Por não revelar dos sábios, mas sim o quê? Aos pequeninos. Quem é os pequeninos? Os simples. Então, Jesus agradeceu a Deus, por quê? Por não revelar os sábios, inteligentes, aqueles que se acham. Mas o quê? Ele nos escolheu. E isso, igreja, é o quê? É um privilégio. Para o quê? Para cada um de nós ser o quê? Escolhido por quê? Escolhidos por Deus. Por Ele o quê? Nos vocacionar. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes o quê? Do mundo. E o que? As desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Igreja, vamos ser sinceros, ver se nós somos o quê? Ver se nós não somos humildes, se de repente nós somos o quê? Desprezados. Desprezados de repente pela família, desprezados por aqueles que de repente se acham que é alguma coisa, que tem alguma coisa. Então por isso que Deus o quê? Deus nos escolheu por causa disso, que nós somos humildes. Nós somos pessoas humildes, desprezadas. Quem de nós de repente nunca foi desprezado? E a pior dor do desprezo o quê? Não é o de fora, o quê? O de dentro. Às vezes o de fora nos abraça, nos ajuda, como está conosco, mas o de dentro, de perto, está o quê? Está nos desprezando. E por isso Deus o quê? Nos escolheu. E não podemos o quê? Esquecer disto. E outra, somos o quê? Privilegiados. Enquanto o mundo nos rejeita, Deus o quê? Nos aceita. Enquanto muitos quer distância de nós, Deus é o quê? Quer nós perto dele. O quê? Buscando o que? A presença dele. Então, versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e o quê? E as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque tem pessoas, que acham que ela merece o quê? A presença de Deus. Tem pessoas que dizem assim, se eu não, no dia que dá para buscar Deus, eu busco. Não, quem precisa
É nós que precisamos. Deus não precisa. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa que nós venhamos orar a Ele. Não, nós que precisamos. Nossa alma o quê? É que precisa. Então, observe, ó. E Deus que escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para induzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você quer ver alguém se vangloriar na presença? Abre lá em Lucas. Observe como o fariseu, né? O fariseu, ele se vangloriou. Não é isso? Lucas 18, versículo 11. O título é a parábola do fariseu e publicano. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, observe, esse fariseu estava se vangloriando, se achando o quê? Se achando é o importante, se achando, como disse o padre agora, é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, se achando. Porque ele, olha, igreja, essa oração o quê? É de soberba, e Deus rejeita essa oração. Igreja, tem pessoas que até oram, mas nem que as orações Deus ouve, Deus escuta. Observe, só pelas palavras, só nós ler, nós vimos a arrogância, a ignorância desse fariseu. O fariseu posto em pé, orava de si para si, ele estava orando para a igreja. Ele estava orando para Deus, não para si mesmo. Passou para o quê? Arrogância, prepotência, soberba. Ele falou: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejua, quer dizer, se gabando, né? Se achando, se exaltando. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganha. O que é isso? Se vangloriando. Por quê? Porque ele era soberbo, era arrogante, era ignorante. Não era o quê? Não tinha humildade no seu coração. Agora observe a oração do publicano. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, me propicia o quê? A mim, pecador. Observe essa oração dele, né? Ó Deus, se propicia a mim, pecador. Quer dizer, ele nem o quê? Nem se ousava levantar o que? Os olhos aonde? Ao céu. Então, a oração do publicano, ele estava o quê? Se humilhando, dizendo que, eu não mereço a presença, eu não mereço que o Senhor possa estender a tua misericórdia sobre a minha vida. Porque, igreja, essa tem que ser a nossa oração. Dizer: meu Deus, eu não mereço a tua presença, eu não mereço o teu espírito, eu não mereço o que o Senhor fez por minha mãe, de dar o teu filho para morrer ao meu lugar, que carregou a minha cruz, carregou o meu sofrimento. Eu não mereço. O que é isso? É a oração do publicano. Mas não podemos orar como quê? Como fariseu. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo os necessitados. Não, porque tem pessoas que não sabem nem orar. Chega de Deus o quê? Se exaltando. Aí Deus vai falar: essa oração não passou nem no teto da sua casa, nem da igreja, não passa no teto. Porque a pessoa o quê? Se exaltando. E outra, não tem humildade, não tem a ver em questão de condições, não. Mas o que? É o coração. Observe o que Jesus fala no 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu.
exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será o quê? Exaltado. E quem se exalta vai ser o quê? Vai ser humilhado. Mas o que se humilha vai ser o quê? Será exaltado por Deus. Igreja, observe como uma pessoa se vangloria, né? Quer dizer, eram pessoas desprezadas, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que nos rejeitavam, aí Deus nos escolheu. Agora, imagine alguém orar como um fariseu, hein? Eu estou na tua presença, Deus, eu não sou como os demais, eu não tenho pecado, todo mundo tem pecado. Eu não tenho erro, todo mundo erra. Então, como que alguém vai chegar de Deus falar algo que a pessoa faz? Porque todo mundo tem pecado, porém cada um tem o seu pecado diferente. Todo mundo tem pecado. Depende, o pecado de um é a mentira, mas do outro já não é mentira. De repente, o pecado do outro, de repente, de repente, um é mentira, mas já do outro, de repente, é mentira o quê? É o pecado do engano. E quando um pega mentira, o outro já está pecando, enganando. Aí de repente o pecado do outro já é o quê? Já é a fofoca. Então cada um tem o seu pecado diferente, mas todo mundo tem pecado. E Deus está disposto a nos perdoar. Então, observe a arrogância, a ignorância o quê? Desse fariseu. Se achando o quê? Se achando como o bambambam, o cara, né? Se achando o todo-poderoso. Quer dizer, o que é isso? Isso é pessoa soberba. E Deus o quê? Mais uma vez, como diz lá Tiago, Deus o que? Existe o soberbo e dá graça o quê? Aos humildes. Olha o que Tiago, só vou ler aqui, ó. Tiago 4, 6. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça o quê? Aos humildes. Então esse fariseu, ele foi o quê? Ele foi desprezado. Porque Deus o quê? Ele resiste, né? O que é resistir? Desprezado. Então Deus despreza quem é o soberbo, mas dá graça o quê? Aos humildes, como os publicanos. E nós temos que ser como quem? O publicano. Ser o quê? Humilde. Se humilhar cada vez mais, porque seremos o quê? Exaltados. E não podemos o quê? Se vangloriar na presença de Deus, né? Eu mereço, não, eu sou digno da tua presença, eu sou merecedor. Mas de repente, aquela pessoa que está bebendo, que está na prostituição, não merece, porque está no pecado. Não, um dia todo mundo o quê? Veio do lamaçal do pecado. Todo mundo pecou lá no passado. Um dia todo mundo foi inimigo de quem? De Deus. E mesmo assim Deus o quê? Nos deu a oportunidade, a chance, nos perdoou. E assim também o quê? Vai acontecer com o quê? Com os demais. Então não podemos, né, ser como quem? Como fariseu, mas como o publicano, humilde, simples, porque Jesus o quê? É o Salvador dos humildes. Então assim nós temos o quê? Viver cada dia o quê? Cada dia mais. E nunca podemos esquecer que nós somos o quê? Privilegiados, honrados. Por Deus o quê? Nos escolher. Desprezados no passado. Ninguém queria saber de nós, de repente, a nossa própria família, a nossa casa. E o quê? E Deus falou: é isso que eu quero. É essa que eu quero. É esse que eu vou escolher. É essa que eu vou escolher. Porque quando todo mundo despreza, Deus o quê? Deus fala: venha para perto do quê? De mim, eu te aceito. Meio que muito vem dizer: mas no passado fez tanta coisa errada, e agora? Passado é passado. A Bíblia fala que Deus o quê? Ele joga no mar o quê? Do esquecimento nosso o quê? Os nossos pecados. Então é o agora. Então nós o quê? Somos privilegiados por ter o quê? Deus nos escolher e nos conceder o quê? A sua presença. Com sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Obrigado por nos escolher, meu Pai. Obrigado, porque éramos desprezados. Não somos sábios, Pai, não. Mas o Senhor dá graças aos humildes, assim como nós somos, meu Pai. Nosso coração humilde, simples,
não temos arrogância e ignorância. Então, muito obrigado por tudo, principalmente por ser nos escolhido. Muito obrigado. Não temos palavras para ser grato ao Senhor. Mas o único que a gratidão do Senhor quer em nossa parte é que nós venhamos te buscar cada vez mais. Que nós possamos estar na tua presença, te exaltando, te adorando, bendizendo o teu nome, e principal de tudo, ganhando almas para o teu reino e também para a sua glória. Nós agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória